O favor de um rei. Quem é que não gostaria de receber o favor de um rei? Ainda mais quando se tem um decreto de morte e destruição e se sabe que esse rei é poderoso e pode anular esse decreto. Eu quero dizer a você que você pode ter esse favor hoje e vamos falar sobre esse favor em nossa devocional. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É o pastor Clodoaldo aqui e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema da nossa devocional de hoje será o seguinte: o favor de um rei. O texto bíblico está no livro de Esther, capítulo 8, versículos 7 a 8, que diz assim: o rei Xerxes, ou o rei Assuero, respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Irmãos e irmãs, aqui está o momento mais importante do livro de Esther. Um livro que revolucionou a história do povo judeu e que até hoje comemoram uma festa por conta dessa atitude da rainha Esther em defender o seu povo. Havia um decreto de destruição e morte para todos os judeus, mas Esther conseguiu o favor do rei Assuero em anular o decreto de morte e ela ainda conseguiu um outro decreto de plena liberdade ao povo judeu em celebrar a vida e até mesmo de proteger suas famílias e suas terras de todos os seus inimigos. Queridos irmãos, eu quero comparar a história de Esther com a história e a vida de Jesus. Vejam só, nós, os filhos de Deus, fomos condenados ao sofrimento eterno por causa do pecado. Satanás conseguiu enganar o ser humano e o fez desagradar a Deus, tendo assim um decreto de morte e destruição a todos aqueles que são da divina criação do Senhor, que somos nós, os seus filhos. Então vem o Senhor Jesus com o seu amor e a sua graça, sofrendo e morrendo na cruz, para quê? Para pagar os nossos pecados e interceder a Deus para que nossas vidas sejam poupadas da destruição e do sofrimento eterno no inferno. Pela morte de Jesus, veio um outro decreto para aqueles que o aceitam como Salvador de suas vidas. Vem então o decreto de salvação, ou seja, o direito de estar na presença de Deus por toda a eternidade. E o decreto que era contra nós foi anulado. Isso mesmo, ele foi cancelado e tudo que nós devíamos ao diabo, o Senhor Jesus pagou com sua própria vida, entregando-a na cruz como oferta ao Senhor. O bom comprando todos aqueles que eram ruins, o justo pagando o preço pelos injustos. Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus. Nós podemos conseguir o favor do Rei, o favor da nossa salvação. Se não conseguirmos esse favor, nós vamos perecer e ficar atormentados por toda a eternidade. Então faça como Esther, caia aos pés do Rei Jesus e clame pela sua salvação e pela salvação do seu povo. O Rei vai se levantar e vai decretar grandes coisas sobre a sua vida e vai te dar o maior dos presentes, a sua salvação. E nada, absolutamente nada, vai te separar do amor de Deus que nos foi dado através de Jesus, o seu Filho. Amém? Abra o seu coração hoje, aceite a Jesus como seu Salvador, confesse os seus pecados, arrependa-se e veja tudo de bom que vai acontecer contigo. Deus vai te mostrar e te revelar coisas grandes e maravilhosas que você nem mesmo imagina. O favor do Rei é salvação, e não somente uma salvação de perigos e de inimigos aqui dessa terra, é salvação de vida com qualidade, de vida eterna diante da presença do Senhor. Amém? Que você receba hoje o favor do Rei. Talvez
Você já é salvo, já é filho de Deus, glória a Deus. E você também está precisando de favores de Deus, né? A graça de Deus te concede esses favores. Mas se você ainda não é salvo, se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, faça isso hoje, abra o seu coração, deixa Jesus ser o seu rei e deixa ele rasgar todo escrito de dívida, todo decreto de morte contra a sua vida e te dar um novo decreto, o decreto de salvação, o decreto de ser chamado filho de Deus. Vamos orar e que Deus assim nos abençoe. Logo depois, nós vamos fazer o nosso momento de oração e fé. Nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Ó Deus, aqui sobre o livro de Esther, onde ela conseguiu o favor do rei Assuero para libertar o povo de Israel, o povo judeu, e não deixar que a morte viesse aniquilar todos os teus filhos. Assim, ó Deus, nós comparamos a atitude de Esther com a atitude de Jesus, o Salvador, o nosso Senhor e Salvador, que chegou diante de ti, pediu pela nossa vida, intercedeu por nós. A tua palavra fala que não há outro intercessor entre nós e Deus, não há outro mediador senão o Senhor Jesus Cristo, e assim nós oramos, Pai. Pedimos ao Senhor que interceda por nós e nos dê a salvação, nos tire de todo pecado, de todo engano. A esse irmão e essa irmã que estão entregando a vida ao Senhor Jesus, mostra para ele, esclarece, limpa o coração. Ó Deus, que os pecados sejam perdoados e o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Assim eu oro, assim eu te agradeço e eu venho bendizer o teu nome, Pai, e derramar minha vida, ó Deus, diante de ti para clamar ao Senhor por salvação, pelo favor do Rei, favor do Senhor ao meu irmão e à minha irmã. Ó Deus Santo, faça isso por nós e que nós, ó Deus, aprendamos sempre a depender e pedir e clamar aos teus pés o favor do Rei, o nosso Rei Jesus. Assim oramos, Jesus. Pai, nesta hora nós entramos diante da presença do Senhor com muita ousadia para pedir ao Senhor, ó Deus, por todas as pessoas que têm nos acompanhado nessa oração, até aqueles que vêm e escutam lá uma vez ou outra, de vez em quando, mas que o Senhor possa ajudar nessa grande corrente de oração e fé. Repreenda todo o mal, em nome de Jesus, Pai, todo desespero, toda angústia, em nome de Jesus, toda depressão, todo mal, Pai, ó Deus, sobre a vida do meu irmão, seja quebrado, seja anulado e repreendido. Oro, Deus, para que o Senhor traga salvação a cada um dos familiares do meu irmão e da minha irmã, essa pessoa que anda desesperada, meu Pai, pedindo ao Senhor uma solução para sua casa, uma solução para sua família, para o seu emprego, para o seu trabalho, essa pessoa que está doente, abatida, derrotada. Salva ela, Pai, tira ela desse leito de morte, desse leito de hospital, cura, restaura, fortalece e abençoa aqueles que estão trôpegos, que estão com os pés vacilando, as mãos já não aguentam trabalhar, o cansaço mental, espiritual e emocional chegou, Pai, e essa pessoa está desesperada, já não sabe mais o que fazer. Entra com a bênção do Senhor, entra com a sua provisão e ajuda o meu irmão e a minha irmã no poder do nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que essa família seja curada e liberta de todo o mal, de toda ação do inimigo, de toda seta, de toda armadilha, em nome de Jesus. Opera sinais, prodígios e maravilhas na vida de todos aqueles que estão conosco, meu Pai. Intercedemos, sim, pelo pai de família, pela mãe, pelo filho, por aqueles que estão nos vícios das drogas, da bebida. Jesus, tem pessoas nos pedindo oração, ó Deus, pedir forças ao Senhor para saírem dos vícios, saírem da prostituição, do adultério. Ajuda, só o Senhor pode ajudar. O que nós humanos vamos fazer com isso, Pai, se não pedir ajuda ao Senhor? Em nome de Jesus, ajuda o teu servo e a tua serva que estão com planos maravilhosos, Pai, e colocam esses planos, sujeitam esses planos diante do Senhor. Talvez seja o plano de construir uma casa, de comprar um terreno, ou comprar um carro, quem sabe fazer uma faculdade, quem sabe, Senhor, o plano, Senhor, de ser um missionário, de ser um pastor, ó Deus, ou de ser um empresário, de ser um profissional, meu Pai, na área que ele atua, em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar tudo isso do papel
e ajudar o teu filho, a tua filha, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor um bom dia, debaixo da bênção, da paz, da alegria e da graça do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Por favor, compartilhe o vídeo, dá o seu like aí, a sua curtida lá no Instagram, no Facebook também. Tá legal? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. E eu te desejo a paz do Senhor Jesus.